Teria sido Machado de Assis um santo casamenteiro? Só a cabecinha, episódio 3, lição de botânica de Machado de Assis. Não, Machado de Assis foi negro, foi neto de pessoas que foram escravizadas, foi epiléptico, foi favelado, foi considerado em vida o maior autor brasileiro, mas ele nunca foi um santo casamenteiro. Inclusive, eu não consigo me lembrar de nenhum casal machadiano que seja feliz. Acho que no Memorial de Aires existe um casal, que é o Aires e a esposa, que foram felizes, mas eu acho que a esposa já está morta quando o Aires conta a história do Memorial de Aires. E Machado, estranhamente, com sua própria esposa Carolina, conta-se que ele era uma rolinha apaixonada, amados amantes. Estranho que ele tenha sempre escrito sobre casais que não dão certo. Em 1904, Machado vai escrever Lição de Botânica, uma comédia romântica que tem em si uma trama muito simples. Um barão sueco, botânico, cientista, mora na vizinhança de uma senhora chamada Dona Leonor. O barão mora com um sobrinho. A senhora mora com duas sobrinhas, Helena e Cecília. A Cecília começa a namorar o Henrique, sobrinho do barão. O Henrique nunca aparece na peça, só aparecem os outros 4 personagens. A Cecília começa a namorar e o barão vai um dia até a casa da Dona Leonor para pedir, não a mão, mas sim que o namoro acabe. Esse é o início da peça. Para a gente situar um pouco Lição de Botânica dentro do contexto machadiano, vamos nos lembrar que em 1881 o Machado de Assis escreveu: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Sim, o sujeito tem uma saudosa lembrança de um verme roendo o cadáver dele. Explode a literatura brasileira do século XIX. Explode. Até hoje isso explode a literatura brasileira. Aliás, 150 anos depois, Machado de Assis tem edições esgotadas nos Estados Unidos. Ou seja, estamos explodindo isso no mundo inteiro agora. Do próprio Brás Cubas. A edição do Brás Cubas está esgotada nos Estados Unidos. Lindo isso. E o Machado, 23 anos depois, vai escrever Lição de Botânica. A história do Machado com o teatro é interessante, porque Machado escreveu bastante teatro, eu acho que ele tem 8 a 10 textos teatrais. A maior parte foi escrita antes de 1881, depois de 1881 eu tenho quase certeza que ele escreveu apenas 2 textos. Tu Só Tu por o Amor, que é um texto que foi escrito na comemoração do Sesc Centenário, sei lá, foi a comemoração de alguma coisa do Camões. Esse título é tirado de Camões. E no finalzinho da vida ele vai escrever Lição de Botânica. Machado e o teatro são uma coisa estranha. É um acontecimento maluco, porque você quase nunca ouve falar do teatro de Machado de Assis por um motivo simples. Nós comparamos o teatro de Machado de Assis com o Machado de Assis romancista. Lição de Botânica é um texto teatral que funciona, é um texto teatral que representa bastante a literatura teatral da época. Não é nenhum grande texto, mas é um texto mediano, funcional. Tu Só Tu por o Amor é um texto funcional também. Mas o Machado, dramaturgo, ele é muito preso às convenções. Ele não conseguiu romper as convenções como o Machado, romancista, que vai fazer o sujeito sentir saudade de um coró comendo o cadáver dele. Eu não consigo pensar nisso e não ficar maravilhado. Uma pessoa sentir saudade de um coró comendo um cadáver. Mas enfim, o Machado, dramaturgo, que escreve Lição de Botânica, ele trabalha como o Machado romancista. O funcionamento é o mesmo, mas a técnica não é a mesma. Então, a quebra da expectativa. Um cara vai dedicar um livro, ele dedica a quem? É uma pessoa que ele realmente sente saudade, é uma pessoa que traz carinho ao coração dele. Brás Cubas dedica a um verme. O sujeito vai à casa da namorada do sobrinho. Normalmente isso, em qualquer situação, seria para pedir a mão da moça. Machado quebra a expectativa, ele vai lá para pedir o fim do namoro. E a justificativa dele, eu vou citar apenas essa frase do texto, como a gente sempre faz aqui no Só a Cabecinha, eles têm uma frase que eu acho maravilhosa, que a justificativa do barão é que
ele quer que o sobrinho dele seja botânico. E ele não consegue perceber como que uma pessoa pode ser ao mesmo tempo cientista e casado. Para ele isso não dá certo. E ele diz, na minha família, somos todos botânicos de tios a sobrinhos. Só o Machado para pensar numa vitória hereditária da botânica, sabe? De tios a sobrinhos todos sendo botânicos, uma linha eterna, real, sabe? Real no sentido de realeza de botânicos suecos. E o Machado faz isso, ele quebra as expectativas, mas não na medida em que ele quebraria dentro do romance. Eu tenho para mim que o Machado seria um excelente autor do teatro moderno. Se o Machado tivesse lido Beckett, infelizmente ele não leu, mas tudo bem. Se ele tivesse lido Beckett, ele teria conseguido perceber essa quebra, essa diversidade dentro do teatro. E talvez ele tivesse conseguido ser um dramaturgo como ele é um romancista. Infelizmente ele não conseguiu. O que nós temos é uma peça, uma comédiazinha romântica, bem água com açúcar, que merece ser lida por ser uma obra machadiana. Ela tem toda a tessitura machadiana, ela tem essa ironia, ela tem essa quebra de expectativas, ela tem uma personagem maravilhosa que se chama Helena. Machado gostava muito desse nome. Um dos primeiros romances do Machado se chama Helena. A última personagem dramatúrgica do Machado se chama Helena. E essa Helena é maravilhosa, leiam, porque vocês vão ficar apaixonados pela Helena. E principalmente, esse vídeo todo foi feito por uma quebra de expectativa. A Inha e eu, minha irmã e eu, temos uma encenação para a lição de botânica. Então, se você é ator, mora em Goiânia, ou pretende morar em Goiânia depois desta pandemia, junte-se a nós. Vamos montar lição de botânica como nós ideamos. Vai ser uma maravilha, e eu tenho certeza que o Machado, dentro do seu túmulo, vai sentir saudades futuras de poder assistir a nossa versão de lição de botânica.